Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Rodrigo Pessoa. Olá, meus caros amigos e amigas do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. É um prazer imenso estarmos juntos em mais uma edição do nosso Café Previdenciário. Para aqueles que já me conhecem, prazer reencontrá-los e reencontrá-las aqui no nosso podcast. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Rodrigo Monteiro Pessoa, atualmente vice-diretor de Relações Internacionais do IBDP. Sou doutor em Direito pela Universidade do Chile, país que eu vivi durante muitos anos, mais de uma década, continuo sendo professor também universitário lá. Pós-doutor em Direito, me dedico bastante à academia, a escrever e pesquisar o direito previdenciário. E antes de começarmos, eu também quero fazer um convite, convidá-los e convidá-las a me acompanharem no Instagram, pelo perfil @rpjurista, e visitar também o site academia.edu, edu de educação. Tá? É uma rede social que eu sempre gosto de divulgar. Basta vocês procurarem lá ou googlear Rodrigo Monteiro Pessoa, academia.edu, vocês vão ter acesso ao meu perfil e lá vocês vão ter acesso gratuito a diversos artigos acadêmicos, materiais de pesquisa que a gente disponibiliza para a comunidade jurídica e que pelos feedbacks que a gente vai recebendo dos colegas em curso de pós-graduação ao longo aí de todo o nosso país, vão informando que serviram já para fundamentar recursos. Então a gente vai ficando bastante satisfeito em poder compartilhar com a comunidade científica esses instrumentos de pesquisa que vão sendo divulgados através de artigos, capítulos de livro e livro. Bom, vou convidá-los e convidá-las também para conhecer minhas obras publicadas pela editora Juruá, que são fundamentais para a nossa prática previdenciária. Alterações do benefício da pensão por morte, inconstitucionalidade e inconvencionalidade, obra bastante interessante para discutir essas temáticas de alterações legislativas no direito previdenciário. Revisão de cartas de concessão, teoria e prática, um livro bastante interessante, com muitos recortes de tela, que vão ajudar você a entender processos administrativos e também fazer revisão dessas cartas de concessão no âmbito do Poder Judiciário. E o último, manual teórico prático de revisões previdenciárias, né? A gente fala aqui em coautoria com o nosso querido professor Alexandre Triquez. A gente vai falar desde a precificação do serviço de revisões até as revisões em espécie, tudo com muito cálculo, né? Explicando passo a passo. Então, um livro bastante interessante, que foi o último publicado e ele vai estar em constante atualização também, pois a ideia é formar aqui um manual. E aí, pessoal, sem mais delongas, hoje a gente vai servir aqui um café com um tema complexo, bastante urgente. A gente vai tratar de dissecar o cenário atual das avaliações de deficiência no Brasil, organizando um pouco esse caos entre a via administrativa, que faz uso de um instrumento único, que é a Portaria Interministerial MDS-NSS 2 de 2015, e a via judiciária, que ela está vivenciando um problema enorme, com adaptações de alguns quesitos do IFBRA, utilizando instrumentos não validados, setorizados, como ocorreu com a Portaria 311 de 2024 dos Juizados Especiais Federais no âmbito de São Paulo. E a gente tem uma ordenação, né, uma ordem aí vindo do CNJ por meio da Resolução 630, além do que pode acontecer com essa ordem do CNJ e a validação do chamado IFBRM. A gente vai tratar aqui de colocar um pouco de ordem na bagunça. Vamos começar pelo que temos hoje no âmbito administrativo. A Portaria MDS-NSS 2 de 2015, que eu citei, ela se baseia na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, né, conhecida CIF, que é um instrumento que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, dividindo a análise entre médicos e assistentes sociais. Não é único e exclusivamente um critério de uma perícia médica, senão não seria o critério previsto já constitucionalmente, né, que é o critério biopsicossocial, que foi incluído na Constituição de 88 pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas para entendermos essa portaria, precisamos olhar para a grande mudança de paradigma que o Brasil viveu. Tudo começa com a ratificação da Convenção de Nova York, que ela ingressou no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional por meio do decreto 6949, de 25 de agosto de 2009, e ela entrou com esse status de emenda constitucional exatamente por conta do quórum qualificado que teve para aprovar a ratificação da Convenção de Nova York.
E essa convenção ela foi semente para o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei número 13.146, 6 de julho de 2016, que depois foi promovendo toda uma sistematização do ordenamento jurídico brasileiro para acompanhar as definições, principalmente aquela de deficiência constante no instrumento internacional. Aqui mudamos o paradigma, porque a deficiência ela deixa de ser vista como um problema de saúde e passa a ser o resultado da interação entre os impedimentos e as barreiras que a sociedade impõe. Então a gente está falando do modelo biopsicossocial. Não é mais somente o corpo que define a deficiência, mas sim o quanto o ambiente impede a participação social em igualdade de condições. Se a gente puder fazer um paralelo com aquilo que quem atua em benefício por incapacidade conhece muito bem, a gente sabe que nos benefícios por incapacidade não basta ter a doença. A gente tem que ver se essa doença impede o desenvolvimento das atividades habituais ou se impede o desenvolvimento de qualquer atividade que permita a subsistência do segurado, que seria qualificada como uma incapacidade multiprofissional, ou se eu não posso desenvolver uma incapacidade omniprofissional. E nesse caso, pessoal, a Portaria 2 de 2015, ela tenta aplicar esse conceito de deficiência e barreiras, que seria equivalente também à doença-incapacidade no âmbito previdenciário, por meio de uma pontuação. Vocês vão ter um questionário enorme, quem quiser verificar, e eu recomendo que leia a Portaria 2 de 2015, inclusive o anexo, que daqui a pouco a gente vai chegar nele, que fala um pouco sobre a tabela de qualificadores. Ele vai ter uma série de quesitos divididos por grupos e vai atribuir uma pontuação de 0 a 4. E isso significa que ele está qualificando as barreiras, também as funções do corpo, estruturas do corpo, desde nenhuma, 0, até completa, 4. Para isso, o que a normativa, por meio dessa Portaria 2 de 2015, estabelece? Os questionários específicos para cada profissional. Há um formulário de avaliação médica e há um formulário de avaliação social. Além disso, pessoal, a portaria ela faz a distinção etária fundamental. Tem um questionário que é aplicado para menores de 16 anos e outro para maiores de 16 anos, que vão adequando os quesitos à fase de vida do avaliado. Na prática, o perito médico ele avalia as funções do corpo. No adulto, ele analisa, por exemplo, funções mentais globais, força muscular, e já na criança, a gente vai ter o médico analisando funções da voz e da fala, cardiovasculares, que são essenciais para cardiopatias congênitas. E o assistente social, ele foca em atividades de participação. Para maiores de 16 anos, avalia, por exemplo, a capacidade de lidar com o estresse, cuidar de partes do corpo. E para menores de 16 anos, o foco é a aprendizagem básica, interações interpessoais e assim sucessivamente. Esses dados, eles levam à tabela conclusiva de qualificadores. Na página 43 da portaria, vocês vão encontrar, após a atribuição de toda a pontuação, nós vamos chegar, então, àquele qualificador de cada uma das partes. Né? Tem o grupo E, que são fatores ambientais, tem o grupo D, atividades de participação, e tem funções do corpo, que é o grupo B. E a partir dos qualificadores finais, após a pontuação, a gente vai ver se a pessoa vai ter acesso ao benefício de prestação continuada ou não. Por exemplo, na linha 1, vocês encontram lá. Se os fatores ambientais eles forem considerados completos, a atividade de participação completa, as barreiras e as funções do corpo completas, ele tem acesso ao benefício de prestação continuada. Do contrário, se a gente pegar lá a linha 16 e encontrar aqui os fatores ambientais, depois do somatório dos quesitos, ele deu completo, as barreiras em atividade de participação são leves e as funções do corpo completos, não tem acesso ao benefício de prestação continuada. Então, o que pode existir, segundo a previsão da Portaria 2 de 2015, para corrigir isso em uma avaliação do médico, mas que acaba sendo perigoso porque gera uma subjetividade? É aquilo que está no artigo 7º, que eu leio agora para vocês. Além de avaliar e qualificar os componentes e domínios a que se refere o artigo 6º, incumbe ao perito médico previdenciário pronunciar-se sobre a existência de alterações na estrutura do corpo que configurem maiores limitações e restrições ao avaliado do que as alterações observadas em funções do corpo. E inciso 2, sinalizar se essas alterações em funções ou estruturas do corpo configuram um prognóstico desfavorável. Ou seja, o perito ele pode mudar o qualificador final das funções do corpo de nenhuma para leve,
de leve para moderado, de moderado para grave ou de grave para completo, subjetivamente, se o perito achar mais grave do que a pontuação reflete a situação ali do assistido que necessita do benefício de prestação continuada. Mas isso pode gerar, obviamente, desigualdade e insegurança jurídica, porque, pessoal, nada assegura que duas pessoas com o mesmo problema na função do corpo ou estrutura do corpo, quando existe, por exemplo, no caso da função do corpo, tem a estrutura, mas ela não funciona. A gente tem que pensar, num exemplo, a atrofia muscular no braço. O braço está ali, ele existe, mas ele está atrofiado. Então a função dele é desempenhada de forma inferior a quem não tem uma atrofia muscular. Ou também quando existe um problema estrutural. Então, na realidade, a gente está falando de uma amputação, está falando da extirpação de algum órgão, e eles podem receber o mesmo qualificador, sem que exista essa mudança subjetiva por parte do perito, que acabaria ali naquela tabela de qualificadores da página 43 da Portaria 2 de 2015, levando à possibilidade de acesso ao benefício de prestação continuada. Aí vamos entrar agora nessa temática do conflito entre o Poder Judiciário e a via administrativa. Quando a gente não obtém o benefício de prestação continuada, o BPC, por erros de avaliação biopsicossocial na via administrativa, a tendência é que a gente se insurja e vá para a judicialização. E aí a gente vai encontrar outro problema, pessoal. No Poder Judiciário, o erro comum é confundir incapacidade laborativa com deficiência. Ao longo de diversas aulas interagindo com pessoas no nosso país inteiro, nós vemos diversas regiões em que os peritos ainda insistem em falar de incapacidade laborativa quando o que a gente está buscando dialogar é com respeito à existência de deficiência. E nesse caso, o impedimento de longo prazo, superior ali a 2 anos, de natureza física, intelectual, mental, sensorial, que gere barreiras de atividade e participação das pessoas que estão em uma situação de desigualdade em relação a outras que não têm esses impedimentos de longo prazo. Muitas perícias médicas judiciais, elas são feitas sem qualquer padrão próprio para a constatação de deficiência e ainda confundem esses conceitos. Os médicos, que estão acostumados a falar muito sobre incapacidade para o trabalho, eles usam o mesmo conceito para se referir à deficiência. Por essa razão, inclusive, nós tivemos nas primeiras jornadas de Seguridade Social da Justiça Federal a inclusão do enunciado 32. Sempre lembrando aqui para vocês, meus queridos amigos e amigas previdenciaristas, que o enunciado ele não é de observância obrigatória, ele é uma indicação à Justiça Federal para tentar eliminar a desigualdade na aplicação da lei federal. E o que o enunciado 32 ele diz para a gente? Ele diz o seguinte: nos processos que têm por objetivo a concessão de benefício de prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência, a prova pericial ela deve ser produzida levando-se em consideração a definição do artigo 2º do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, e o artigo 40b da Lei 8742/93, que é a nossa Lei Orgânica da Assistência Social, com os critérios definidos na Portaria Conjunta MDS e INSS número 2 de 2015, o critério biopsicossocial, que é o que a gente usa na via administrativa. Mas olha o que ela deixa em aberto. Ou outro instrumento que o substitua, o qual não se confunde com incapacidade laborativa previdenciária. Então aqui já está deixando bastante claro que não dá para confundir deficiência com incapacidade laborativa previdenciária. A justificativa do próprio documento redigido pelo Conselho da Justiça Federal é que a LOAS e o Estatuto da Pessoa com Deficiência incorporam disposições da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção de Nova York de 2007, do qual o Brasil é signatário. Então eles definem pessoa com deficiência, aquele conceito que eu narrei para vocês antes, ou seja, impedimento de longo prazo, que a gente considera impedimento de longo prazo aquele superior de 2 a 2 anos, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstruem a participação em plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, é um parâmetro biopsicossocial complexo que demanda análise e definição própria, que obviamente não se confunde com incapacidade para o trabalho. Então, além disso, né, o que a gente verifica? Ele não só diz que não devemos confundir o conceito de incapacidade com deficiência, mas o enunciado 32 ele tentou dar um direcionamento para unificar a linguagem na via administrativa e a linguagem na via judiciária. Ele falou, tentem usar a Portaria 2 de 2015, já é um instrumento validado em uso na via administrativa, para que o Poder Judiciário ele não fale uma língua diferente. Ou usem outro instrumento equivalente, mas aí ele deixa em aberto a possibilidade do uso de algo mais que busque avaliação biopsicossocial no Poder Judiciário.
E o problema é exatamente quando a gente vê algumas tentativas de usar algo mais, um instrumento equivalente, como, por exemplo, na Portaria 311 de 2024, que tentou adaptar o IFBRA, que ele é um instrumento previsto na Portaria Interministerial 1 de 2014, para a aposentadoria da pessoa com deficiência prevista, né, na Lei Complementar 142 de 2013, focado em adultos trabalhadores e falhando totalmente a avaliar crianças, por exemplo, no benefício de prestação continuada. Então, essa Portaria 311 de 2024 veio à tona no âmbito dos GEFs aqui do estado de São Paulo. Ele não adota integralmente o IFBRA e tentou se inspirar no IFBRM, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, mas adaptado, modificado, por isso M, né, para fins assistenciais, criando ali um modelo híbrido, um verdadeiro Frankenstein que não adotou a completude desses instrumentos e, obviamente, vai gerar distorções. Esse modelo híbrido, né, para adultos, a gente vai ver que a estrutura de perguntas que tem lá na Portaria 311, ele segue a lógica do IFBRA, avaliando 7 domínios. Mas o maior problema está em crianças e adolescentes, porque a portaria se inspira no IFBRM, mas de forma resumida. Enquanto o IFBRM possui uma matriz completa, né, de 57 atividades detalhadas por idade, a portaria seleciona algumas. Então, por exemplo, para uma criança de 0 a 4 anos com impedimento físico, a portaria pergunta apenas sobre adquirir habilidades, deslocar-se dentro de casa, ignorando uma gama enorme de atividades que o IFBRM avaliaria. A conclusão na Portaria 311 de 2024 é híbrida. A gente vai ter uma prevalência também de subjetividade. Isso vai ocorrer em 2 etapas, basicamente. Primeiro, a gente vai ter uma soma aritmética dos quesitos, atribuindo pontuação, da mesma forma que a gente atribuiria no instrumento, que é o IFBR. Se der mais de 630 pontos para adultos, 840 pontos para crianças, o sistema diz que não há deficiência. Então, pessoal, para complicar, a portaria também não adota a correção de pontuação do método linguístico fuzzy. E existe esse quesito da análise crítica, que também vai deixar em aberto, né? Se a soma indicar que não tem deficiência, mas a realidade social for grave, a correção depende também inteiramente da decisão consciente do perito de discordar dessa soma aritmética e justificar isso por escrito. Ou seja, ele abre aquela subjetividade do artigo 7º da Portaria 2 de 2015 dentro do IFBR, fazendo uma verdadeira colcha de retalhos sem sentido no instrumento da Portaria 311. Que inclusive foi objeto de pronunciamento da OAB por meio da Comissão de Direito Previdenciário aqui em São Paulo, indicando que era uma aberração o que estavam tentando fazer com essa portaria. Diferente desse híbrido, nós temos o próprio IFBRM, que por meio do decreto 11.487 no ano de 2023, ele foi reinstaurado um grupo de trabalho para poder verificar a validação desse instrumento como instrumento hábil a verificar, constatar a deficiência para fins assistenciais. Ele busca objetividade total, da mesma forma que o IFBRA. Ele vai trabalhar com aquelas pontuações, não da portaria de 0 a 4, mas a pontuação que vai de 25 a 100. Se a pessoa precisa de ajuda para realizar determinadas atividades ou não precisa, ele realiza completamente sem ajuda de ninguém. Então, 100 é a total independência, 25 é a dependência total daquela pessoa para realizar uma atividade, e o resultado não é uma soma simples, porque a gente vai aplicar o método linguístico fuzzy e o componente de ponderação. Então funciona assim, se o sistema identifica situações de risco e perguntas emblemáticas, se o avaliado responde, por exemplo, que a surdez ocorreu antes dos 6 anos, ou que não tem auxílio de terceiros em situações críticas, o algoritmo ele corrige a nota automaticamente para baixo, agravando a deficiência, antes de dar a classificação final da pontuação. No IFBRM, a dignidade ela termina sendo calculada matematicamente para proteger o direito contra a subjetividade, pessoal. Além disso, ela vai incluir atividades que não estavam ali no IFBRA, como, por exemplo, a atividade de brincar, né, o grupo D880 para crianças, algo que os modelos anteriores ignoram. Então, não existe problema para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência prevista na Lei Complementar 142 de 2013 e na Portaria Interministerial número 1 de 2014, que é que prevê esse instrumento para aposentadoria. Existe apenas no BPC. Tanto na via administrativa, pessoal, quanto na via judicial, o instrumento usado na avaliação de deficiência da aposentadoria PCD é o IFBRA, mas ele é bastante diferente do IFBRM. Para se ter uma ideia, primeiro, o IFBRA está previsto ali na Portaria Interministerial número 1 de 2014. A gente tem um relatório final do IFBRM por meio do decreto 11.487. Vocês vão encontrar, inclusive, todos os apêndices dessa análise do GT no site gov.br.
O público-alvo do IFBRA são segurados da Previdência Social com foco na aposentadoria. Do caso do IFBRM, é toda a população, para criar um sistema unificado, nacional, de avaliação da deficiência. Então a gente trata de BPC, cotas, isenções, inclui crianças e idosos, é um grupo muito mais amplo. A faixa etária no IFBRA, ele não especifica nada, ele não tem matriz distinta, porque ele está pensado em adultos em idade laboral. E quando a gente fala do IFBRM, ele divide essas escalas em 5 faixas etárias, de 0 a 4 anos, 5 a 10 anos, 11 a 17, 18 a 59 pessoas com mais de 60 anos. Olha a diferença também com respeito ao total de perguntas. No IFBRA nós temos 41 atividades fixas. No IFBRM, 57 atividades no total. 39 discriminantes, que entram para a pontuação, e 18 não discriminantes, que não geram diferença na pontuação, mas são relevantes para chegar ao resultado. Aplicados aí conforme a idade. No cálculo da nota, a soma dos pontos no IFBRA, mais a aplicação do método Fuzzy, chega ao resultado. No IFBRM a gente tem uma diferença. A gente tem a soma das atividades discriminantes por idade, mais a aplicação do método linguístico Fuzzy, mais o componente de ponderação. São perguntas-chave que alteram a gravidade se não houver barreiras críticas. E tendo aí no IFBRM perguntas exclusivas, né, como eu falei para vocês. Brincar, que é o código D880, educação informal, D810, educação pré-escolar, D815, para crianças. E aí, meus amigos, chegamos então ao ponto crítico. Temos um choque normativo que a gente está presenciando. Fundamental para alertar a todos vocês o fato de que no âmbito do TRF3, a portaria 311 estaria adotando um modelo que não foi validado pelo governo federal, que se mostra tecnicamente incompleto frente ao modelo biopsicossocial unificado e que ainda vai contrário ao enunciado 32 do CJF, que indicou usar a portaria 2 de 2015, apesar de deixar a porta aberta para o uso de outros instrumentos. No entanto, a boa técnica exige que esses instrumentos sejam devidamente validados, né? Nós não podemos criar regras de exceção regionais que vão terminar ferindo aí a igualdade nacional. E é nesse cenário que chega a Resolução 630 do CNJ. Ele é um marco de ordem. A resolução ela ordena que toda a justiça, a partir de março de 2026, utilize o mesmo critério administrativo, ou seja, a portaria interministerial MDS-NSS 2 de 2015. O objetivo aqui é evitar que o Estado brasileiro fale duas línguas diferentes, uma na via administrativa, outra na via judiciária, o que só gera insegurança, recursos protelatórios, injustiça social e cada vez mais abarrotando também o poder judiciário de nova judicialização para benefícios por prestação continuada, e que depois vão acabar analisando o critério de eficiência para as pessoas com deficiência com instrumentos completamente distintos daqueles que foram verificados na via administrativa. E por que devemos confiar no caminho da unificação? Porque o IFBRM, ele não nasceu do nada, gente. A gente tem que esperar, na realidade, que ele seja adotado como critério definitivo nacional para avaliação da pessoa com deficiência para fins assistenciais. Porque ele é um instrumento que foi rigorosamente validado pelo Grupo de Trabalho Interministerial, foi instituído pelo Decreto 11.487, de 10 de abril de 2023. Esse grupo ele teve como objetivo claro desenvolver uma proposta de avaliação biopsicossocial unificada que supere a abordagem médica tradicional e avance na compreensão da deficiência conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. O relatório final ele já foi disponibilizado pelo governo federal desse grupo de trabalho. Atualmente, e a gente está falando que em fevereiro de 2025 eles emitiram esse relatório final, ratificando o IFBRM como um instrumento oficial. Então esse modelo ele não avalia só o corpo, ele avalia a vida das pessoas em relação às barreiras ambientais, e o relatório recomenda a criação do chamado Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência, chamada de SISNADEF, que será responsável por gerir e também operacionalizar esses processos em todo o país, garantindo uniformidade e eficiência. Além da ferramenta técnica, o relatório traz diretrizes para a formação de equipes multiprofissionais, revisão de leis conflitantes e a criação de um comitê gestor nacional. O que o governo federal propõe com o SISNADEF é o fim desse Frankenstein de portarias isoladas, adotar de uma vez por todas o IFBRM como uma ferramenta que proporciona uma avaliação integral, uma avaliação justa, alinhada com direitos humanos. Então o recado final é claro. Exijam a aplicação da portaria 2 de 2015 em razão da resolução 630 do CNJ a partir de março de 2026, o que já é um bom caminho. Conforme determinado pelo Conselho Nacional de Justiça,
vocês vão ter que exigir, por conta da ordem que foi dada à Justiça para aplicar esse critério uniforme, não gerando nenhum tipo de distorção entre o instrumento que é visto na via administrativa e aquele que é visto na via judiciária. Mas preparem-se, antecipem-se também para o IFBRM. Se nós aceitamos válvula de escape subjetivas, setorizadas, como aquela da Portaria 311 de 2024 no âmbito do GEF de São Paulo, nós atropelamos completamente a justiça social, que tem que sempre prevalecer. Pessoal, obrigado pela audiência. Eu sei que é um pouco difícil entender essa cronologia que parte ali desde 2015 e chega até o ano passado com a Resolução 630 do CNJ. Mas a gente tentou sistematizar de uma forma que você pudesse compreender toda a problemática que está envolvendo a questão da deficiência para fins do BPC no âmbito do Poder Judiciário. Foi um prazer compartilhar esse café previdenciário com vocês, um pouquinho amargo, sabemos, mas necessário para resgatar a luta com respeito ao BPC e às pessoas com deficiência. Me sigam lá no Instagram, @rpjurista, visitem o academia.edu, conheçam as minhas obras na editora Juruá. E como sempre gosto de resgatar a frase usada nas lutas sociais do Chile em 2019, quando teve aquela explosão social, lute até que a dignidade seja costume. Forte abraço para vocês e até o próximo Café Previdenciário. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.